Oi, hoje o Geração LC está com um convidado especial e abordando um assunto também que é muito importante para trazer. Eu estou com a Mari Lima, chamada de Mari, Sim, com tá? certeza. Psicóloga, onde a gente vai abordar um tema, até porque estamos no Setembro Amarelo e é um tema, gente, é muito importante de se tratar e de conversar sobre ele, né? Exatamente. Como a Lari falou, a gente está tendo esse momento, né, em alusão ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, né, ao suicídio. E é uma temática muito importante e relevante, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? A gente estava conversando há alguns minutos atrás, falando sobre como as pessoas estão aceleradas, como as pessoas estão ansiosas, como a saúde mental das pessoas tem sido afetada pelo funcionamento do cotidiano, pela forma como as pessoas gerenciam as suas vidas e como esse gerenciamento pode impactar na saúde mental tanto da pessoa quanto das pessoas que estão à sua volta. A gente ficou sabendo de um dado que hoje aqui em Arapiraca é uma das cidades que mais acontecem suicídios no estado de Alagoas, né? Então a gente trazer esse tema e achei muito interessante algo que você me falou, Larissa. Vamos abordar também sobre na questão da saúde mental até do empreendedor. E me trouxe algo que muitas vezes a gente não pensa o quanto isso é importante e também afeta, né? Porque justamente por conta, hoje, acredito, das redes sociais, de muita informação, nós empreendedores também sofremos com isso, porque a gente precisa estar sempre acelerado, sempre pensando à frente do tempo. Como atingir as expectativas do nosso cliente, né? Buscando estratégias o tempo todo. E se a gente for afunilar um pouquinho mais, Larissa, falando sobre essa questão de saúde mental do empreendedor, os dados estatísticos também mostram que a maior parte das pessoas que entram em um processo de adoecimento está no público feminino. Então as mulheres acabam adoecendo mais. E aí você imagine uma mulher empreendedora, a gente estava conversando um pouco sobre isso, trazendo um pouco da sua realidade, né? Você mãe, mulher, empreendedora, você precisa lidar com colaborador, você precisa lidar com estratégia, você precisa o tempo todo estar pensando, e isso muitas vezes, principalmente quando você não tem uma rede de apoio adequada, quando você não tem um contexto que favoreça, né, o desenvolvimento das atribuições que você tem, isso acaba prejudicando muito, porque os níveis de estresse aumentam. Atualmente, né, se fala muito sobre gerenciamento de estresse, porque se sabe que quanto mais você atinge níveis elevados de estresse, o estresse crônico, ele certamente em algum momento a pessoa ela vai desencadear algum transtorno psicológico, seja ele ansiedade, depressão e por aí vai. E a gente vê como mulher, nós somos multifacetas, né? A gente realmente exerce triplas jornadas muitas vezes. Como você bem falou, mãe, muitas que trabalham fora ou empreendendo à frente do negócio ou como CLT. E aí a gente não tem só essas responsabilidades, né? A gente gerencia casas, a gente gerencia os filhos. Eu falo por mim porque eu saio, mas a minha cabeça tá lá. Tô vendo como é que, se eu não posso pegar ele no colégio, quem vai buscar, se já fez a tarefa, e se adoeceu, se tomou uma medicação, se tem alguma coisa para fazer no horário depois da escola. E a gente não para, né? Exatamente. E aí, dentro disso que você está falando, é importante frisar assim que, como mulheres, nós temos um instinto muito grande de abnegação. Então, a gente sempre tende a priorizar todas as outras coisas e acabar negligenciando o nosso autocuidado, né? Eu costumo falar muito para mulheres e sempre que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre digo a seguinte frase assim: a pessoa mais importante da sua vida tem que ser você. E aí, geralmente, eu percebo que elas não recebem muito bem. Mas, Mari, só para não lhe atrapalhar, eu achei muito interessante isso que você falou, porque eu sempre falo que a gente precisa estar bem para poder cuidar do outro. Exatamente. Não existe você conseguir cuidar do outro se você não se cuida, se você não está bem, né? Então, até voltando ao gancho que a gente estava conversando anteriormente, é sobre você, pensar em você para você conseguir realmente Exatamente. exercer os seus outros papéis de forma Fluida, né? Sem ser fluida. tão pesado, né? Tão pesaroso. Você estava falando também sobre isso, que Larissa estava falando aqui pra a gente conversando aqui nos bastidores, falando que tudo sempre foi muito leve para você. Você nunca alimentou nenhum sentimento de culpa, de autocobrança, e por isso você consegue. Não que seja fácil, né? Não, não é Não, não é fácil. Mas é como a gente comentou, a gente vem, até também por conta das redes sociais hoje, se cobrando tanto, porque a gente viu que a outra mãe conseguiu fazer isso, porque sim, a gente tem que entender que cada um é dentro da sua realidade, Exatamente. né? Então, como eu falei, eu tive uma gestação gemelar,
Eu não consegui amamentar e para mim não foi uma frustração, não foi um problema, nunca me questionei por Você isso, não deixa de ser, você não é menos não mãe por deixei de isso. ser isso. Uhum. Comentei também com você que precisei voltar a trabalhar com 5 dias que os meus filhos tinham nascido. E como a gente fala, cada um tem sua realidade. Eu não tive a oportunidade de dizer que eu teria minha licença maternidade. Eu sou empreendedora. Naquele momento eu tinha acabado de assumir um negócio totalmente novo. Tinha vindo já de uma pandemia onde precisei recomeçar um negócio que já estava lá fluindo e a gente precisou recomeçar realmente praticamente do zero. Então eu não tinha como eu não teria, tinha essa, não é oportunidade, mas assim, eu não tinha essa Esse privilégio. escolha, pronto, essa escolha. Então era trabalhar. E eu acredito muito nisso, em deixar as coisas mais leves, e também entender, peraí, nesse momento é como eu consigo fazer. Uhum. Então tá tudo bem, né? E não se cobrar tanto. Exatamente, e a gente sabe, né, quem lhe acompanha sabe que você é uma mulher muito ativa e que você também se cuida. E voltando só, pegando um gancho naquilo que a gente estava conversando, é que nos foi passado, nos foi ensinado, as mulheres elas são às vezes até doutrinadas que pensar em si mesmas é um ato de egoísmo, né? E na verdade eu costumo dizer que quando você cuida de você, isso é um ato de amor a quem você ama. Eu fico pensando assim, muitas mulheres estão sobrecarregadas, estão esgotadas, estão aceleradas e elas não conseguem ser a melhor versão delas para os seus filhos, para dentro da sua casa, para o contexto que elas vivem. Então assim, eu costumo dizer que tem pessoas que dizem assim, eu faço tudo pelos outros e elas vivem muito amarguradas por causa disso. Mas você vive dando o seu melhor para o outro, passando na cara, reclamando, murmurando, na sua pior versão. Então assim, quem tá do seu lado, né? E é por isso que eu falo assim, uma pessoa adoecida, ela compromete o ambiente que ela está vivendo. Ela precisa de ajuda. Ela termina adoecendo também o restante do ambiente. Você falou algo que é muito no que eu penso e no que eu falo também para as pessoas, né? Eu lido hoje com muitas mulheres e eu falo sempre de entender a dor de outra mulher, independente do seu contexto, independente das suas possibilidades, mas todas as mulheres, eu acredito que tenham as dores um pouco semelhantes. A gente tem a dor da que fica em casa e abdica dos seus sonhos para cuidar de um lar. A gente tem aquela que sofre porque foi correr atrás dos sonhos e deixou ali o lar. Então é isso que eu comentei com você, do entender qual é a sua possibilidade. Eu tenho sonhos, então se eu tivesse ficado em casa ali, só cuidando dos meus filhos, eu não estaria bem para cuidar deles, porque eu tinha certeza que eu estaria nesse papel de estar murmurando, de estar ali culpando eles por não ter ido. Então, por isso que eu acredito muito em entender o que é que você... Tem mães que realmente nasceram só para maternar e que amam aquilo e que ali elas estão felizes. Então, que eu acho maravilhoso. Né? Ali elas vão fazer e desempenhar o papel da melhor maneira. Como tem aquelas que nasceram para desbravar o mundo. No meu caso, eu não conseguiria ser a melhor mãe se eu estivesse dentro de casa. Eu acredito que eu não iria ser 100% para os meus filhos e ali eu também não seria a Larissa, né? Perfeito. Voltando um pouco para essa questão de saúde mental especificamente, no contexto do empreendedorismo, né? Com toda essa aceleração que a gente vive nesse mundo globalizado, né? Que exige que a gente sempre esteja se atualizando, que a gente sempre busque estar antenado nas coisas que estão acontecendo, né? Você vê que cada dia tem uma rede social nova, você precisa se adaptar àquele público, né? Por exemplo, o público do Instagram não é o mesmo público do TikTok, que não é o mesmo público do YouTube e por aí vai. E quem empreende precisa estar antenado a essas questões e tudo isso demanda muito, né? Demanda energia física, mental e energia financeira também, né? É todo um contexto. E às vezes a pessoa começa a negligenciar as questões de autocuidado. Então, por exemplo, quando o paciente chega aqui no consultório, principalmente 90% do meu público são mulheres, porque de fato as mulheres acabam sinalizando mais essa necessidade de cuidado, né? O homem às vezes ele tem mais resistência, né? Ele acha que ele aguenta. E até por questões, pensando de uma maneira contextual, até por uma questão fisiológica. A mulher ela tem mais oscilações, né, em relação à energia e tudo mais. E aí esse público muitas vezes chega aqui falando, eu preciso com urgência melhorar, eu estou muito ansiosa e eu preciso mudar isso, né? E a primeira coisa que eu faço é tentar fazer com que essa pessoa reveja como ela está conduzindo a vida dela e comece com pequenos ajustes que com certeza já vão gerar um resultado diferente. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui para que você que está nos assistindo aqui comece a repensar como é que você está gerenciando sua vida nesse sentido. E a primeira coisa é sono.
Sono, assim. O sono, ele é regulador do humor. Quando você não dorme bem, você fica irritado, você começa a ter problemas de memória, problemas de concentração. E a gente vive num momento que, pelo excesso também de informação, pelo acesso de informação, as pessoas, elas têm pensado, têm chegado com muita frequência, as pessoas falando aqui, Mariane, eu acho que eu tenho TDAH. Né? TDAH de todo mundo. Eu acho que eu tenho TDAH. E assim, o TDAH, só fazendo um adendo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, os sintomas do TDAH, eles precisam estar presentes na infância. Então, quando você pensa no diagnóstico do TDAH, a primeira coisa que você vai investigar é a infância dessa pessoa, né? Quando você vai observar, a maioria das pessoas que acham que tem TDAH, que pensam que tem, elas, na verdade, estão com hábitos totalmente desorganizados, né? Elas não dormem bem, elas não se alimentam bem, elas se excedem no uso do telefone, as pessoas dormem com o celular, né? E a luz, né, que o globo ocular recebe, manda uma mensagem para o seu cérebro de que é dia, porque se você for pensar antigamente... Estava tudo escuro, o cérebro... Exatamente. Você libera neurotransmissores que vão fazer com que você relaxe, que você durma. E agora a gente já não sabe, nosso cérebro não entende mais o que é dia e o que é noite. E é até um parênteses que você fez muito importante. Eu acredito que até na minha rotina, essas questões eu acho que me ajudam muito, porque é algo que para mim é hábito, é me alimentar bem, é ter o meu exercício. O dormir para mim, por mais que a minha vida seja muito acelerada, é algo que para mim é fundamental. E eu tenho um trabalho com restaurante, é algo mais complicado por conta dos horários, mas numa rotina normal, meu sono é a partir de 10h30 da noite eu já estou dormindo, às 6 horas eu estou acordada. E é muito engraçado o que você falou, porque eu me vi nisso. Eu já acordo, eu durmo e já acordo com o celular na mão, porque eu estou trabalhando. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu abro o olho é pegar no celular. Ou para ver os directs da loja, ou para já pensar no conteúdo que eu vou publicar. E é muito, muito engraçado como já vira automático, né? Hoje eu brinco que eu não sei o que seria de mim sem o meu celular. Né? E eu acredito que a maioria das pessoas também, a gente né? não consegue, parece que tá faltando alguma coisa, né? Um outro ponto importante, Larissa, é a gente pensar assim, como não cair, né? Dentro de um ciclo ansioso, acelerado, que em algum momento, se você tem hábitos ruins de sono, e se você não consegue gerenciar o estresse do dia a dia, em algum momento, assim, é como se fosse quase uma certeza de que em algum momento você vai desenvolver algum quadro patológico. Mesmo que não seja um transtorno crônico, você pode vivenciar um episódio de ansiedade, você pode vivenciar um episódio de humor deprimido que pode em algum momento se transformar em algo crônico, né? Eu costumo dizer que ansiedade e depressão, elas andam de mãos dadas. Se você vive ansioso, no mundo que a gente vive hoje é praticamente impossível não se estressar, né? Mas quando é aquele estresse crônico que todos os dias você está experimentando, essa desregulação no humor, isso com certeza vai progredir em algum momento para algo mais grave. E quando a gente fala sobre o suicídio ele não é algo que acontece do nada, assim. Geralmente pessoas que tentam suicídio ou que têm pensamentos, ideações suicidas, esse comportamento suicida está associado ao desenvolvimento de algum transtorno. 100% das pessoas que tentaram suicídio em algum momento das suas vidas, elas têm um diagnóstico de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, qualquer outro quadro psicopatológico. Então, infelizmente, né, a gente não está ainda no nível da prevenção. A gente vem batalhando e o Setembro Amarelo está aí para dizer, ei, Setembro Amarelo, Janeiro Branco, né? Que faz a gente repensar sobre como anda a nossa saúde mental, como a gente está gerenciando a nossa vida, para que a pessoa não chegue nesse momento, nesse ponto da vida. Por isso que eu acho tão importante a gente ter pessoas que façam políticas públicas realmente pensando nisso, né? Hoje eu acredito muito mais na prevenção do que, né? A gente tem como trazer. Então hoje você como uma profissional, você sabe a importância da gente ter esse serviço disponível no serviço público, da gente trazer isso para dentro dos colégios, né? Trazer roda de terapias, a gente poder falar e tratar desse assunto de forma mais aberta. Muitas vezes é um tabu, né? Falar sobre suicídio é um tabu. As pessoas, às vezes, tanto que as estimativas mostram que os dados que nós temos em relação ao suicídio, eles não são totalmente verídicos, porque tem uma subnotificação enorme. Por quê? Porque as pessoas têm vergonha, têm um preconceito, têm um estigma. Exatamente. Então, eu acredito muito numa prevenção, como eu falei, em trazer o profissional da psicologia para dentro desses locais, né? Então, tratando isso como um assunto realmente da importância que
ele é, né? Do tamanho da importância que ele tem. Então, hoje eu acredito em trazer psicólogos para dentro dos colégios, a gente trazer esse tipo Facilitar o acesso, né, para as pessoas, né? e criar esse hábito de você também entender que isso é natural, né? Como você falou, a gente sabe a diferença de mulheres e homens que procuram um profissional desse já por conta dos tabus. Então, já Exatamente. trazer isso para aquela base, a gente também vai tornando isso natural para a vida adulta. E outra questão também é que a gente vê também o suicídio, ele é muito comum também no jovem, não é isso? Exatamente. É uma fase, principalmente na adolescência, né? Porque é uma fase da vida em que o cérebro do adolescente, a fase da adolescência ela é muito complexa, porque é uma série de mudanças, né? Sociais, físicas, hormonais, e o adolescente ele tem uma tendência a ser mais impulsivo, porque o cérebro do adolescente não está totalmente maduro. Essa região frontal do nosso cérebro, né, que a gente chama de córtex pré-frontal, é uma região responsável pelo controle do impulso, pela capacidade do pensamento, de gerenciar as coisas que vão acontecendo no dia a dia. E essa é a última parte do cérebro que amadurece. Então, na adolescência, apesar de a gente pensar assim, ele já entende, ele já sabe o que é, o cérebro dele não tem o controle da impulsividade. Né? Então, eles tendem a se colocar em situações de risco com mais facilidade. Os homens também, nesse sentido. Quando a gente pensa nas estatísticas, as mulheres tentam mais, mas os homens conseguem executar. Tem muitas mulheres que já tentaram, mas o método de uso né, é diferente. O homem ele é mais agressivo no método e é por isso que a chance do desfecho ser negativo é maior, né, na população masculina. Com isso, a gente precisa entender que as políticas públicas dentro da escola, pensando na saúde mental desse jovem, elas são de extrema importância, porque você imagine que esse adolescente, a depender de como ele vivencia essa fase da vida dele, isso vai contribuir diretamente no adulto que ele vai ser e nas próximas gerações. Né? Então, a gente está falando sobre uma coisa assim, que quando você trata essa criança, esse jovem, você vai estar pensando na sociedade do amanhã. Eu falo muito que a gente planta hoje e quem está colhendo os frutos disso são os nossos filhos e os nossos netos. Por isso a importância da gente entender o que é que a gente está plantando hoje, né? Perfeito. Então, trazer hoje os profissionais para dentro das unidades de saúde com realmente acesso, porque hoje é uma das queixas que eu encontro muito. Por mais que já existem algumas unidades o profissional, mas a gente não consegue dar conta para uma população como Arapiraca. Então, a gente precisa entender a necessidade de ter mais profissionais, né, atendendo, da gente trazer isso e levar isso como um assunto e uma pauta para dentro das escolas, né, e para dentro das famílias também. Perfeito, perfeito. Um último ponto que eu acho muito importante, voltando um pouco também para a questão do mundo do empreendedorismo, eu sempre digo, cerque-se de pessoas que te elevam, sabe? Que te fazem ampliar os horizontes, que te colocam para cima, né? Que é algo até difícil, né? No mundo atual, né? Porque também existe muito essa questão da competitividade, né? Nesse mundo empreendedor. Eu não acredito nessa competitividade. Eu acredito muito mais numa união. Quando a gente fala aqui em Arapiraca, nós somos uma cidade movida pelo negócio. Então, desde quando a gente começou com o restaurante, a gente sempre foi muito de abraçar essa causa. Então, não é apenas o rodeio, digamos. Somos bares e restaurantes de Arapiraca. E, então, a gente sempre criou isso e hoje eu tento trazer para o empreendedorismo feminino. Por quê? Porque também a gente está falando de coisas que vêm lá cultivadas desde que o mundo é mundo. Uma coisa que também é muito cultivada é sobre essa rivalidade feminina. Isso. Que eu também não acredito nela. Eu acredito que a gente tem como impulsionar outras mulheres. E se você, hoje, como eu estou falando, hoje eu estou entrando nas casas das pessoas, entendendo o quanto a nossa saúde mental, ela depende de vários fatores. Você me falou em cercar de pessoas que te eleve. E hoje a maioria das vezes a gente não consegue isso nem dentro da nossa própria casa. Quando a gente fala em mulheres e fala em empreendedorismo, muitas vezes ela não tem o apoio do próprio parceiro. Que muitas vezes ali acontece aquela violência que nem sempre é a física, mas a psicológica, que deixa traumas e marcas assim, que muitas vezes não conseguem ser apagadas, porque é ali que ela escuta que ela não consegue, que ela não tem potencial, que ela não serve para nada, né? Então, como uma mulher dessa consegue correr atrás,
de um sonho, como essa mulher consegue se colocar profissionalmente no mercado. É muito mais difícil. O tema é bem complexo, né? E aí é por isso que às vezes a gente vai ter que pensar em uma perspectiva de redução de danos. Então eu converso muito com as pessoas que eu tenho oportunidade, né, com meus pacientes, sempre que eu tenho oportunidade de palestrar, eu falo isso assim, a gente trabalha hoje numa perspectiva de reduzir os danos. Então, estabeleça limites, né? Dentro desse contexto, você não tem controle sobre como as pessoas vão agir com você, se elas vão te apoiar, não está no seu controle. Então não adianta se frustrar e ficar, ó céus, ó vida, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Né? Você vai trabalhar com as ferramentas que você tem, né? Você vai focar nisso. Eu sei que você vivencia isso, eu também vivencio isso. Eu escuto muito, como eu falei, muitos projetos que eu iniciei, escutei da maioria das pessoas que estavam próximas a mim dizendo que eu era uma louca, o que é que eu estava fazendo, que não iria dar certo. E eu nunca me frustrei, nunca pensei por esse lado. Eu sempre, na verdade, ali me dá muito mais gás de ir lá e de conseguir. E eu acredito que a gente trazer isso para mais mulheres, né? Como eu falo, por isso que eu trago tanto essa importância do impulsionamento de outras mulheres, de trazer a sua melhor versão, de entender que independente das circunstâncias a gente consegue sim. Eu tenho até uma frase que eu acho até bem engraçada, mas que quando a gente levanta do caixão, o enterro acaba, né? Então eu não acredito muito no vitimismo, eu acredito que a gente tem que fazer do limão a limonada. Só que também sei que não é fácil para todo mundo, né? Só que a gente trazer e cultivar isso, eu acho que cada vez mais a gente torna pessoas mais dispostas a lutar pelo que a gente acredita. Perfeito, Lari. Para a gente encerrar esse momento, eu vou direcionar aqui um pouquinho. Eu queria finalizar com uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo, que é que não existe saúde sem saúde mental. Se você não estiver bem aqui, nada na sua vida vai prosperar, nada na sua vida vai bem. Então a gente precisa enxergar isso como uma prioridade na nossa vida. E que a nossa saúde mental, antes de tudo, tem que ser a nossa maior responsabilidade. É nossa responsabilidade cuidar da nossa saúde mental, olhar para a nossa vida e pensar dentro das minhas possibilidades o que é que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho. E aí você começa a construir um caminho para você com mais qualidade de vida, né? Aprendendo a estabelecer limites e tudo aquilo que você realmente avalia que você precisa. Então vamos pensar dessa forma, né? Fazer aquilo que está no nosso alcance, tentar pensar como é que está meu sono, como é que eu estou cuidando da minha alimentação, como é que eu estou gerenciando as minhas relações, onde é que eu preciso dizer não, onde é que eu preciso dizer sim na minha vida. E esses pequenos ajustes, eles já vão trazendo uma transformação na vida das pessoas. Então é isso, não existe saúde sem saúde mental, sua saúde mental é acima de tudo sua maior responsabilidade, arregace as mangas, cuide de você e se em algum momento você perceber que não dá para conseguir gerenciar isso sozinho, procure ajuda profissional, procure sua rede de apoio, que certamente isso vai fazer diferença na sua vida. Então, o que você falou, acredito muito no procurar ajuda. E tanto que um dos que eu bato tanto na tecla, tem um projeto chamado Casa da Mulher Empreendedora. E quando eu pensei nesse projeto, eu não queria trazer apenas um curso profissionalizante, porque eu brinco que hoje a gente aprende até pelo YouTube. Então, eu como uma empreendedora, quais as minhas dores eu queria trazer para trazer esse suporte e sim uma rede de apoio. Então, hoje a gente fala muito no suporte jurídico e contábil, importantíssimo e vai ter. Mas aí é onde trago o diferencial de trazer esse suporte psicológico, porque como eu te falei, hoje como mãe, como mulher, a gente entende de todos, dessa sobrecarga que a gente tem e da importância de ter um profissional ali. Regulando, né, tentando ajustar o que às vezes não está tão bem para que a gente consiga evoluir nos outros campos, porque como você falou, se a gente não estiver bem na parte emocional, né, o restante também não consegue caminhar. Incrível, eu fico muito feliz de ver que você dá ênfase a isso, faz toda a diferença. Acho que é muito importante e trazer esse assunto. Tenho certeza que a gente vai deixar aí um recado para muitas pessoas da importância e que a gente também entenda o quanto política pública tem a ver com muitas questões que a gente não vê, né? Então, que a gente traga mais profissionais como você para fazer saúde pública, para mostrar a importância da saúde mental e que tenho certeza que automaticamente a gente está diminuindo o que a gente veio falar, que era sobre suicídio. Exatamente. Muito obrigada, Lari. Foi um prazer, viu?